Olá, queridos alunos do Força Máxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estou para mais uma aula com vocês, ok? Hoje nós vamos estudar biografia e autobiografia, beleza? Estamos aqui então com a primeira série do ensino médio, tá? Para vocês, assim, uma ótima aula. O que vocês não conseguirem entender, podem voltar, né? Para tentarem entender. Eu pedirei a vocês paciência e bastante atenção para a gente continuar, beleza? Então, hoje nós vamos estudar biografia e autobiografia. Antes, eu gosto sempre de colocar uma reflexão para vocês, para a gente pensar, né, naquilo que a gente tem feito de bom ou de ruim, para a gente intensificar, né, as nossas atitudes frente ao que está acontecendo aí, né, com a gente em meio dessa pandemia, né? Espero que vocês, né, estejam bem, a família de vocês também. E vamos lá. A gente começa com uma frase que diz assim: faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade, ela é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade. Mário Quintana. Na verdade, as coisas simples que nos fazem acreditar nas coisas boas da vida, no que a vida pode mostrar de bom, pode estar ao nosso lado sem que percebamos. Eu peço a vocês que verifiquem isso, que vejam isso, abram os olhos, não os olhos físicos, mas os olhos do coração, para receber aquilo que de bom às vezes aparece na sua vida e você não consegue notar, tá? Valorize o simples, valorize o acordar, o dormir, o comer, né? Valorize o falar, o beijar, o abraçar, né? Tão requisitados nesse momento. São coisas simples, mas tão essenciais à nossa vida quanto a abertura de nossos olhos todos os dias e a abertura da nossa boca, os nossos pensamentos todos os dias da nossa vida. Tá legal? Um beijo bem no coração de vocês e vamos prosseguir. Vamos lá que a aula continua. Então eu tenho aqui biografia. O que é um texto biográfico? Quando a gente pensa em biografia, nós temos a seguinte etimologia na nossa mente. Bio vem de vida, né? E grafia vem de escrita. Então, escrita da vida. Eu vou revelar através de algumas palavras, através de um relato, que hoje pode ter várias roupagens ou vários veículos de comunicação para que evidencie esse tipo de texto, porque é um tipo de texto em particular, onde você relata, fala sobre a sua vida, né? Ou a vida de alguém. Na autobiografia, você fala da sua própria vida. O nome já diz, autobiografia. Você vai contar a sua própria história. Já quando outra pessoa conta essa sua história, vira uma biografia, né? Algumas biografias não são autorizadas, aí tem um comprometimento jurídico, né? Algumas biografias têm um relato que não é particularizado, não é realmente da pessoa. Então, tem algumas particularidades que são omitidas também. Então, a biografia ela tem esse papel de contar, né, especificamente, com especificidades, detalhes, a vida da pessoa. Nesse sentido, a escrita da vida, ou seja, a biografia, é um texto cujo objetivo é a reconstituição da vida de uma pessoa que alcançou algum tipo de notoriedade em seu campo de atuação, como artistas, figuras históricas e políticas, celebridades, ou seja, quaisquer pessoas famosas. Eu não estou dizendo para você que você não possa escrever uma biografia, só uma pessoa famosa pode ter. Não. Alguém pode escrever a sua biografia, sua mãe, seu pai pode escrever a sua biografia. Você pode escrever a biografia do teu pai, da sua mãe, a quem você tanto admira, né? Um amigo, uma amiga, um irmão, uma tia, uma avó. Então, vai depender daquilo que você tem em mente e de como você vai planejar o seu texto. Porque uma biografia, para ser uma biografia bem definida, bem lida, ela precisa ter uma trama, precisa ter detalhes bastante curiosos. Você tem que tentar, se você for escrever uma biografia, seduzir o leitor com alguns aspectos bastante interessantes e envolventes. Tá? Então, muitas vezes, quando a figura retratada
é de fato importante, esse interesse perdura por anos ou até mesmo séculos, né? Eu vou mostrar para vocês aí alguns até exemplos, eu vou exemplificar para vocês nessa aula aqui hoje, né, de biografia, autobiografia, mini biografia, como é uma biografia de verdade, ok? Lógico que eu não vou poder falar do livro inteiro, de uma obra completa, mas uma parte eu vou falar, ok? Então nós temos aqui, foi a curiosidade tipicamente humana de conhecer a vida do outro lado que fez nascer o gênero discutivo biografia. No entanto, enquanto em outras épocas somente pessoas muito importantes tinham essas vidas contadas, hoje o que nós vemos? A relevância social e política do biografado diminuiu, ou seja, eu não tenho que ter uma vida retratada política ou comercial para que eu tenha essa biografia, ok? Então, tanto as biografias de grandes personalidades quanto aquelas de pessoas comuns são interessantes e capazes de influenciar as vidas das pessoas. Nós chamamos de quê? Biógrafos, textos biográficos ou biógrafos, quem está, né, fazendo a biografia. E biográficos, os textos que são o retrato da vida da pessoa. Eu tenho retrato da vida da pessoa, eu tenho um texto biográfico, ok? Então, eu tenho algum destaque na sociedade ou não? A minha história merece ser contada ou não? Essa particularização é que deve ser evidenciada nos textos, ok? Então, eu tenho aqui para vocês a autobiografia. O que é autobiografia? Sabendo que o prefixo auto exprime a ideia de próprio ou de por si mesmo, conseguimos chegar a uma conclusão. A autobiografia é o quê? Aquela em que o autor escreve sobre si próprio, ou seja, faz a sua própria biografia. Uma forte tendência atualmente é a presença de um ghostwriter, um escritor fantasma. Quando isso ocorre, o autor escreve anonimamente, normalmente um jornalista, pois já escreve por ofício e o biografado assina a obra. O ghostwriter pode ou não levar créditos pela sua autoria da obra. Ainda em ambas, reúnem as principais características da vida, né, de alguém. A autobiografia é escrita pela própria pessoa. Então, eu vou escrever a minha história. Eu tenho a minha autobiografia. Então, não é só a minha biografia, é a minha autobiografia. Ok? Então, detalhes da minha vida pessoal, que vão desde o meu nascimento, né, ou do nascimento da pessoa, se for uma biografia, até vai contando por detalhes como foi a infância, o que presenciou na infância, o que aconteceu, tá? Todas essas particularidades. Então, assim, a pessoa vai narrando. Então, eu tenho gênero narrativo descritivo sendo evidenciado na obra autobiográfica ou biográfica, ok? Nós podemos citar alguns exemplos notórios das biografias, como o Diário de Anne Frank, né? E a Mancraft de Adolf Hitler. E assim sucessivamente. Tá bom, gente? Então, vamos prestar atenção aí. Então, eu vou depois ver essa outra parte aqui com vocês, ó. Biografia não autorizada. O que é uma biografia não autorizada? Né? Ela é publicada sem autorização prévia do visado. É normalmente escrita por jornalistas ou acadêmicos ou por antigos confidentes ou empregados do sujeito. A publicação de biografias não autorizadas envolve questões, como eu falei para vocês, legais, éticas e morais, como direito à privacidade, à liberdade de informação, difamação e direitos de personalidade, direitos do autor, quebra de sigilo. Quando uma biografia é feita, obviamente, a pessoa que está sendo evidenciada na biografia, ela recebe, obviamente, alguns esquemas aí. Ela vai detalhar como é a vida dela, ela que vai dar esses detalhes. Então, quando a biografia ela não é autorizada, a pessoa que está sendo retratada no livro, ela não chega, de repente, nem a ver esses detalhes. A pessoa vai lá e coloca da cabeça dela o que ela quiser, o autor da biografia, e acha que está fazendo certo porque vai ter o objetivo macro de vender esse material, ok? Então, vamos prestar atenção nisso também. Eu coloquei algumas biografias aqui, de páginas de biografias. Se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar, para que vocês tenham mais ou menos
uma ideia, né, do que seja. Então, os livros aqui biográficos, né, eu tenho biografias também com e-books, né, contadas através de e-books. Então, eu tenho aqui a de Fernanda Montenegro, que é uma atriz, né, a vida dela detalhada, desde do seu nascimento até as suas principais obras. Ela versou aí, né, pelo teatro, novela, pelos filmes. Então, é uma artista muito versátil e que tem um comprometimento muito grande com a arte, né? Ela participou, inclusive, de algumas semanas assim políticas muito importantes na nossa vida aqui no Brasil, né? E eu tenho assim o prólogo, o ato e o epílogo, né? Elas colocam suas memórias aqui, como se ela detalhasse em forma de teatro a sua vida, tá? Quando fala do prólogo, o ato, o epílogo aqui, há essa analogia. A biografia do Martin Luther King, que foi um cara que lutou muito pelas causas, né, dos direitos racistas, dos direitos, né, dos negros. Então foi um grande lutador também, uma grande autobiografia que ele mesmo escreve, né? A biografia de Luan Santana, que é um grande cantor também, intérprete. Então eu tenho isso também, não tenho de vários artistas, não só dele, tá? Eu tenho o Diário da Anne Frank, que é um tipo, né, de diário. É um diário, é um tipo textual diferenciado, porque vai ter essa narração de dias, né? Mas que é uma biografia também. Não deixa de ser uma biografia, porque através do diário ela vai contando a vida dela, desde o seu nascimento até a participação dela nas guerras. Não quero que a minha vida tenha passado em vão, como a da maioria das pessoas. Quero ser útil ou trazer alegria para todas as pessoas, mesmo aquelas que jamais conheci. Quero continuar vivendo depois da morte. Anne Frank. Essa frase ilustra bastante a idealização de alguns autores, né, quando publicam essas biografias. Qual é o objetivo macro? O objetivo é eternalizar, né? Dar um ar de eternidade nas obras, fazer com que as obras elas perdurem por conta dessa história narrada da biografia, ok? Então, eu tenho aqui, ó, a biografia ilustrada em colaboração com a Casa de Anne Frank. Nesse caso aqui, eu achei legal vocês darem uma olhada, que é a biografia ilustrada, porque é diferente do livro mesmo. O livro ele é muito, muito rico, muito legal. Se vocês tiverem oportunidade de fazer esse tipo de leitura, né? Esse livro é um livro bastante fácil de ser encontrado e até agora barato, né? Se eu não me engano, eu já encontrei edições de Anne Frank a R$ 10 no shopping. Agora já vocês não estão podendo comprar, mas virtualmente dá para fazer isso ainda. Você tem o livro dela detalhando como um diário, né? E agora de forma ilustrada, de forma até a entreter, né? Que é até divertido. Eu tenho as duas. Muito legal, tá? Recomendada a leitura. Eternizando aí a vida, né, da pessoa retratada. Observações importantes. Historicamente, elas são um material muito importante para que possamos entender como as pessoas viviam em determinadas épocas, ok? Então, as biografias de reis, rainhas e príncipes ajudaram pesquisadores e historiadores a melhor entender uma época. Então, como é que a biografia ela pode, né, influenciar nessas questões? A biografia, como nós vimos aqui a biografia de Anne Frank, ela detalha como foi a época em que ela vivenciou a guerra. Então, ela tem as vivências demarcadas, grafadas, né, eternizadas pelo seu diário, que acabou virando uma biografia. Então, o objetivo macro da biografia não é só detalhar a pessoa, né, famosa, aquele ícone, mas também de retratar aquilo que a pessoa viveu, aquela época que a pessoa viveu. Então, é um tipo de documento, vamos dizer assim, também histórico. Por que não? Né? A partir do relato de vidas particulares, é possível conhecer uma parte do quê? Da cultura da pessoa, da tradição de um povo e entender melhor, inclusive, quem somos hoje. Então, olha só a importância da biografia e da autobiografia. Né? Esse tipo de texto ele é muito importante. As características da biografia é um gênero narrativo descritivo.
né? Eu coloquei aqui narrativo porque a narração também envolve descrição, tá? É um texto narrado em terceira pessoa, em ordem o quê? Cronológica, ok? Então eu tenho um conjunto de informações sobre a vida de alguém, eu tenho relato de fatos marcantes da vida de alguém, o uso de pronomes pessoais e possessivos, o uso de marcadores temporais, como na infância, na adolescência, naquela época, predomínios de verbos no pretérito, perfeito e imperfeito. Então, estudara, fizera, né? Fazia, falava, que são verbos do pretérito imperfeito e imperfeito e perfeito. A verossimilhança dos fatos narrados, ou seja, a aproximação com a realidade. Nem sempre, né, o autor da biografia consegue imprimir ao papel todas as particularidades e características da pessoa que está sendo retratada. Né? Vale muito da riqueza, né, vocabular e de como esse autor vai estar retratando, né? Assim, para ser fiel realmente a todos os detalhes que são colocados aí, tá? Linguagem da biografia. A maior parte das biografias é lançada em livros e conta com um público leitor abrangente. Por isso, espera que se a linguagem utilizada seja aquela mais próxima da norma padrão, da língua portuguesa. Mas eu não estou dizendo que é sempre assim. Tem biografias que são destinadas a públicos específicos, como os jovens, crianças. Então, eu tenho uma liberdade de linguagem um pouco maior, tá? Estrutura da biografia. Não tem estrutura fixa e imutável, tá? Ela tem uma estrutura maleável. Então, eu tenho que começar falando sobre a infância, ou o nascimento, ou detalhes sobre o nascimento, dentro do berçário. Não, não tem isso, tá? Espera-se que o texto desse gênero apresente informações corretas acerca de determinado assunto, ou seja, que seja fiel, que tente, né, se aproximar mais próximo possível. Data e local de nascimento sempre que possíveis. Não é também uma marca. Dados sobre a infância, adolescência e a vida adulta do biografado, bem como a sua morte, caso ele seja falecido. Porque você pode escrever essa biografia também após a morte da pessoa. Mais do que um simples relato cronológico, deve ressaltar fatos notórios que tornaram o biografado digno de nota. Antigamente, a biografia, né, era escrita mais com as pessoas que morreram, né? E aí, para eternizar aquela vida, eles deixavam as biografias. Hoje não. Hoje não se tem mais essa idealização. Iniciar como um fato aparentemente comum e que possa ter caracterizado a pessoa retratada. Assim, o biógrafo convence o leitor de que aquela pessoa merece ter a sua história lida e valorizada por muitos. Então, eu quando começo a produzir uma biografia, eu tenho que lançar. É aquilo que eu falei com vocês no início, eu tenho que envolver o leitor para que ele veja a valorização daquela obra. A mini biografia, não sei se vocês já conhecem, como o próprio nome indica, é um tipo de biografia mais concisa. Nela são apresentados somente aspectos mais relevantes da vida de alguém. Então, os fatos mais marcantes, as obras, as principais contribuições. Um exemplo de mini biografia são aqueles textos escritos, sabe, gente, na parte interna das capas do livro. Então, eu tenho ali não é um prefácio, mas como se fosse um pequeno resumo da biografia maior. É a mini biografia. Eles falam brevemente da vida do escritor, por exemplo, tá? Exemplo de mini biografia. Eu coloquei aqui para você, ó. Dan Brown é formado pelo Almond College and Phillips Academic e durante anos deu aulas de inglês até conseguir realizar o seu sonho, escrever a tempo inteiro. Né? Filho de um eminente matemático vencedor de President Award, tinha como hobby a música sacra. Dan Brown cresceu rodeado de livros de filosofia, ciência e religião, fator que contribuiu significativamente para sua formação e elaboração de suas obras. O Código da Vinci conseguiu um êxito sem precedentes, alcançando o primeiro lugar do top de vendas e está traduzido em mais de 40 línguas. Vai ser adaptado para o cinema do Columbia Pictures, que já foi, né, adaptado para o cinema. Mini biografia de Dan Brown na obra O Código da Vinci. Então, eu tenho um exemplo de mini biografia aí para vocês. Tem um exemplo de biografia, eu vou colocar aqui para vocês, de Monteiro Lobato, que é um autor muito, muito, muito conhecido por todos e eu sou apaixonada. Um País se faz com homens e livros. Monteiro Lobato é uma das suas célebres
frases. Né? Monteiro Lobato, 1882, né, a 1948, foi um escritor brasileiro e editor também, pré-modernista, né? Considerado um dos maiores autores das histórias infantis. De sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta de 23 volumes. Né? Ele dedicou muito da sua história à literatura infantil. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, em São Paulo, no dia 18 de abril. Desde menino já mostrava seu temperamento irrequieto. Com 13 anos foi estudar em São Paulo, registrado em José Renato Monteiro Lobato, né, com o nome dele. Resolveu mudar o nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. A bengala tinha as iniciais JBML, gravadas no topo do castão, e assim mudou o nome e passou a se chamar José Bento, para que suas iniciais ficassem iguais às do pai. E aí formou-se em Direito, pintava e escrevia artigos para os jornais do Rio, de São Paulo, mais tarde escreveu Cidades Mortas, que retratava a agonia da cidade, quase abandonada. Permaneceu, né, na cidade, quando morreu seu avô, em Visconde de Tremembé, né, deixando-lhe a herança da fazenda de Taubaté, que existe até hoje, lá em São Paulo. Vocês podem visitar a fazenda, tem uma história com alguns personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, muito legal. Ele vende a fazenda e muda-se para Caçapava, né? Nessa época dedicava-se definitivamente à literatura e funda a revista Paraíba, fechada em seguida, e assim sucessivamente, vai remontando aí a vida dele. As características literárias como escritor literário, né, situa-se entre os autores regionalistas do pré-modernismo, então tem uma linguagem interiorana, né, destaca-se com os gêneros do conto, da fábula, né, principalmente pela questão da influência infantil, das histórias infantis, ok? Então eu tenho modelos realistas, eu tenho a publicação do Escândalo do Petróleo, né? Eu tenho, já em 1941, durante a ditadura de Vargas, condenado a 6 meses de detenção, acusado de ataques ao governo. Então ele teve, né, algumas particularidades da vida também expostas aqui. As suas principais obras, né, como Ouro-Pês, o Saci, Narizinho, as Fábulas do Marquês de Rabicó, as Aventuras, o Peter Pan. Eu tenho Emília, no País da Gramática, que é fantástico, Minotauro, né? Negrinha, de Monteiro Lobato, tá? Ouro-Pês, essa obra Ouro-Pês aqui inaugurou, vamos dizer assim, o modernismo, o pré-modernismo, tá? Dom Quixote das Crianças, aí há uma particularização da obra, né? Uma intertextualidade, né? O Poço do Visconde e o Pica-Pau Amarelo. Os personagens, né, principais que ele criou, aqui tem uma retratação mais nova, né, contemporânea, tá? É uma obra composta por uma série de 23 livros, escritas entre os anos de 1920 e 1947. Eu tenho os personagens do Lobato que ficaram conhecidos por várias gerações, e inclusive, né, virou série televisiva, que até hoje, né, você tem aí para que vocês possam vislumbrar essa obra fantástica. Eu cresci vendo esses episódios, né? Dentre os personagens mais conhecidos, nós temos a Narizinho, Pedrinho, Emília, Dona Benta, Tia Anastácia, Visconde, a Cuca. E aí eu dei os detalhes aqui para quem quiser ver, tá? Eu tenho Jeca Tatu, que foi um personagem do livro Ouro-Pês, que teve uma repercussão bastante satisfatória para o Monteiro Lobato, tá? Ele critica a fase de um Brasil agrário, atrasado, cheio de vícios e vermes. Inclusive, ele é citado nos livros de ciência, né? A interdisciplinaridade aí também. O Jeca Tatu tem essa conotação. Então, olha como a vida, né, e a obra, né, de Monteiro Lobato influenciou, né, e impactou em algumas outras reescrituras de livros, ou serviu os seus personagens, os personagens que ele criou, serviram, né, de exemplo para outras áreas, e assim sucessivamente. Isso é fantástico. Essa é a riqueza da biografia e da autobiografia. As curiosidades, tem um campo de curiosidades também, dentro de uma biografia. Monteiro Lobato é um dos primeiros escritores de obras infantis do Brasil e da América Latina, né? E aí tem uma dedicação num dia, né, que é dia 18 de abril, o dia de Monteiro Lobato, Dia Nacional do Livro Infantil, e assim sucessivamente, tá?
As frases conhecidas de Monteiro Lobato, como um país se faz com homens e livros, todos têm origem nos sonhos, primeiro sonhamos, depois fazemos. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Ainda acabo fazendo livro onde as nossas crianças possam morar. A mim me salvaram as crianças de tanto escrever para elas. Simplifiquei-me. Monteiro Lobato é fantástico. E assim eu termino a aula de vocês, tá? Aquele gostinho de quero mais. Se vocês tiverem oportunidade e quiserem, né, ver um pouquinho mais sobre a obra, fica aí a dica. Né? Façam os exercícios do livro. Não esqueçam de se cuidar também. Beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.